1 Pedro 1,13. Quem encontrou, diga amém. Diz aqui: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas, é aqui o tema da nossa mensagem, como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também, santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos ler de novo, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? De novo, sede vós também o quê? Em toda a vossa maneira de... Porquanto está escrito, sede santos, vocês... De novo, vamos lá? Porquanto escrito está, sede santos... Presta atenção no que Pedro está falando para nós aqui. Pedro é aquele discípulo de Jesus que depois ele se torna apóstolo. É aquele irmão que esteve ao lado de Jesus, aquele que caminhou com Jesus, que comeu, esteve uma parte, a vida, o ministério todo de Jesus, Pedro esteve sempre ao lado de Jesus. E ele viu a sua forma de viver, o seu jeito. Pedro sabia que ele tinha sido um cara difícil. A conversão total de Pedro deu no período que ele esteve com Jesus ou após a morte de Jesus? No período que ele viveu com Jesus ou após a morte? Depois da morte, Pedro se converte. Jesus mesmo falou, Pedro, quando se converteres, ajuda, fortaleça seus irmãos. Aí depois que Jesus morre, puxa, aí Pedro, meu irmão, é muito usado. A ponto, a sombra dele, por onde passava, curava. Pedro se tornou grande. E aí Pedro está escrevendo uma carta para a igreja dizendo, olha, o jeito, a maneira de viver de vocês precisa ser um viver o quê? Santo. Irmãos, é isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos viver, aprender a viver um viver santo. O que é viver santo? O que é viver em santidade? Viver em santidade não é você viver orando. Viver em santidade não é você viver lendo a Bíblia. Viver em santidade não é você viver na igreja. O que é viver em santidade? Primeiro, nós precisamos entender o que é santo. Santo é aquilo que é separado. Então eu posso trabalhar, eu posso passear, você pode ir na praia, você pode fazer uma visita para uma família, você pode se reunir para um churrasco com a família, num almoço, e mesmo assim você mantém a sua o quê? Antigamente nós não entendíamos isso. E a igreja entendia que ser santo era não se misturar. Não vai nisso, não vai naquilo, não vai aquilo outro. Os crentes antigos, tradicionais, tinham assim, vamos dizer assim, um receio de ir num bar comprar um refrigerante. Não, lá vende cigarro, lá vende bebida. Mas vai comprar na onde? Ninguém estava indo lá para comprar cerveja ou ver cigarro. Estava indo lá comprar um refrigerante. Eles tinham esse receio. E não há, porque isso é separação, você não pode ser amigo dessas pessoas, você tem que ser isolado. Eu falo para vocês, no tempo que eu estudei, na época falava até a 8ª série, nessa época, eu tive amigos de sala de aula que eram crentes de algumas denominações, e eram aquela coisa assim, irmãos. Eles chegavam, sentavam, ficavam aqui, ó. Era quase que a aula inteira aqui, ó. O professor falava, era só isso aqui, ó. E a gente ia falar com ele alguma coisa, de repente ele só olhava e respondia assim, um medo de se contaminar disso, aquilo, outro. A gente até falava, rapaz, fulano é crente, não pode isso, não pode aquilo. Eu lembro da tempo quando tinha a educação física, a pessoa ia lá por causa da doutrina, ela não podia, o professor falava, olha, as mulheres vão colocar short porque hoje vai ser alongamento. Ela não podia. Por causa da sua doutrina? Por quê? Por causa da santidade. E não é isso. Ser santo é você ser separado do quê? Não das pessoas. Se separar do pecado. Ser santo é você se separar do pecado.
Ah, o pastor está tendo um pagode de almoço lá na comemoração da minha avó. Estão comemorando 90 anos da minha avó. E estão fazendo uma feijoada e está tendo lá um pessoal tocando pagode e aquilo outro. Me convidaram. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vai. Você só não vai dançar o pagode. Você só não vai beber. Você só não vai fazer o que eles estão fazendo. Você não está indo lá por causa da bebida, essas coisas. Você está indo lá, o quê? Celebrar o aniversário de 90 anos. Aí você imagina, 90 anos, aí a vozinha pergunta, cadê a Jaque? A Jaque não veio. Por quê? Ah, porque ela é crente. Estou fazendo 90 anos e ela não veio no aniversário de 90. Aí a avó, parte. Aí eu não fui na despedida da minha avó. Você está entendendo? Então você ser santo é você viver separado, não de pessoas, mas do erro, do pecado. É se separar para não, todo mundo faz, eu não faço. Ah, o povo bebe, eu não bebo. Ah, o povo apronta, o povo mente, mas eu não vou mentir. Eu preciso viver, olha o que, voltando aqui, versículo 15. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira, o que? Jesus negou-se ir a alguma festa? Convidaram ele para um casamento, ele foi? Foi ou não foi? Foi. Teve outras celebrações, o judeu celebra muito. Lá estava quem? Jesus naquelas festas. Também teve velório, Jesus estava lá. Entenda, então, quantos lugares que Jesus foi, que tinham outras pessoas, pecadores, as pessoas criticavam Jesus, por quê? Por que você anda com os pecadores? Por que você está no meio deles? Por quê? Por que você escolheu esses caras? Quando Jesus escolheu a Mateus para ser um discípulo, Mateus era um judeu, só que trabalhava para os romanos cobrando o quê? Imposto. E todo mundo tinha uma birra, uma raiva, né, de Jesus. Por que ele foi escolher esse cara? Esse cara cobrava da gente. Lembra quando Jesus foi na casa de Zaqueu? Todo mundo ficou alegre, sim ou não? Sim ou não? Ah, por que ele entra na casa de pecador? E ali houve salvação? Então entenda uma coisa, ser santo, meu irmão, é você se separar do pecado, não de pessoas. Essa questão da pessoa se isolar, não, eu não cumprimento meu vizinho, não, eu não posso, é porque ele bebe, porque ele faz isso, porque ele apronta, porque ele é de outra religião, porque ele serve aos guias, porque ele é espírita, porque... Não. Opa, ô vizinho, tudo bem? Bom dia, pela manhã, cedo. Sempre quando eu venho domingo pela manhã, eu tenho um vizinho de casa, que ele é de uma outra religião. Aí sempre, irmão, não é coincidência, é Deus. Sempre que eu estou saindo da garagem, ele está saindo da garagem também. Não sei se é para ir para missa, para algum lugar, mas sempre que eu vejo, ô vizinho, como é que tá? Tudo bem? Hoje vai fazer calor. Hoje promete. Hoje está mais fresco. Hoje está bom, hein, vizinho? Ô vizinho, tudo bom? Tudo bom. Já pensou se eu sou, eu sou pregador, pastor? Não posso não. Sai aqui, ó. Ô vizinho, amarrado em nome de Jesus. Você já pensou isso? Isso não é viver em santidade. Isso é viver um fanatismo religioso. Isso é viver um fanatismo religioso. Não posso isso, aquilo, outro. Eu preciso viver um viver santo. Por quê? Aí ele completa. Porquanto está escrito está, sede santos porque eu sou o quê? Eu preciso dessa santidade. Por quê? Volta mais um pouquinho. Você vai voltar Tiago, Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Versículo 14. 12, 14. Hebreus. Quem encontrou, diga amém? Segui a paz com todos. Segui a paz com quem, irmãos? E a santificação, sem a qual o quê? Sem a qual o quê? Ninguém verá o quê? A santidade é muito importante no meu viver, porque você quer ver Deus operar? Você quer ver Deus curar? Você quer ver Deus abrir portas? Você quer ver Deus curar, libertar, salvar, restaurar? Quero. Então, se eu quero ver Deus agir,
Se eu quero ver Deus operar, eu preciso aprender a viver em... Eu vou ver Deus aqui na terra, e no último dia, quando nós fechamos os nossos olhos e abrimos os nossos olhos na glória, eu vou ver quem? O Senhor. Quando ele está dizendo aqui, segue a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, eu quero ver Deus aqui na terra. Como? Operando, curando, libertando. Eu vi quantas pessoas que contam bênção, testemunho, puxa, eu vi Deus abençoar aquela pessoa. Vimos Deus abençoar aquele homem, aquela mulher. Aquela pessoa que passou por um processo de quimioterapia e depois que o testemunho falou, olha, eu estou curado, graças a Deus. O que é isso? Você viu Deus? Pastor, graças a Deus consegui comprar minha casa. Comprei, pastor, paguei, agora eu tenho minha casa própria. O que é isso? Você está vendo Deus? Deus abrindo portas, Deus abençoando. Mas eu só vou conseguir ver isso como? Não viver em santidade. É vivendo em santidade que você verá Deus abençoar aqui na terra, e depois que nós partimos para a glória, eu vou ver Deus no céu. Como? Porque eu aqui vivi em santidade. Imagina, eu vou partir, minhas últimas horas. Aí eu abro o olho. Ai meu Deus, o que é isso? Pegando fogo, grito, gemido, ranger de dente. Estou no céu errado. Não é? Estou no céu errado. Mas você não viveu em santidade? Você estava fazendo tudo que os outros faziam? Você agia como as outras pessoas agiam? Né? Hoje em dia, nessa moda, tudo é gospel. Bebida gospel, cigarro gospel, pagode gospel, tudo gospel. Já tem carnaval gospel. Tudo é gospel. Né? Tudo gospel. Daqui a um tempo vai ter o inferno gospel. Aí quando a pessoa morrer, mas esse aqui não, mas esse... Não era? É porque você viveu lá dessa forma, desse jeito? Então, se eu quero ver Deus agir aqui na terra, e eu quero ver Deus na glória, eu preciso aprender a viver em santidade. Josué, quando ele atravessou o Jordão, quando ele está atravessando o Jordão, ele vai começar a conquistar a terra. Josué é o livro que nós estamos lendo por esses dias. E por falar em leitura, deixa eu perguntar, pelo amor de Deus, não me deixa triste. Como está a sua leitura da Bíblia em um ano? 1, 2 e... Como está? Como estamos? Deixa eu correr o olho. Algumas mãozinhas já não estão levantando mais. E uma está assim. Tá bom. Durante a semana eu perguntei para uma irmã, a senhora não está lendo? Ela falou, pastor, eu estou devagar. Aí eu falei, é melhor devagar do que parado. Não pare. Continue lendo. Continue. Pastor, mas é difícil. É aquilo. Leia, vai lendo para você entender. Vai ser bom para a sua vida. E nós estamos nesses dias agora na leitura de Josué. E nós vimos que Josué vai ser o conquistador. E eles vão atravessar o Jordão. Aí o Josué faz um discurso para Israel dizendo assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas, e Deus fez maravilhas. Eles vão atravessar o Jordão abriu em seco para eles atravessarem. Venceram, derrubaram as muralhas de Jericó, que eram intransponíveis. Eles viveram. Tudo por quê? Porque esses homens se santificaram. Eles se separaram do quê? Separaram do erro, se separaram do pecado. É o que nós precisamos aprender, irmãos, a separar do pecado para viver em santidade. Mas aí que está. O porquê que eu estou falando tudo isso? Porque essa semana veio uma inspiração e eu fiz um postzinho. Põe aí para nós, Dani. Eu fiz esse post e coloquei nas redes sociais e mandei nos grupos da igreja. Esse aqui, ó. Você recebeu. Aqui, ó. Se você está no grupo da igreja, dos homens que vence, mulher que vence, coral que vence, velho que vence, novo que vence, tudo que vence, se você está, você recebeu esse postzinho aqui, ó. Lugar... Peraí, deixa eu ver, chegar aqui perto. Lugar... Não, pode voltar ao normal, Dani. Volta ao normal. Lugar de derramar santidade é aonde? Dentro de casa. É lá que o seu caráter aparece o quê? Esse viver em santidade, esse ser santo, tem que ser aonde, irmãos? Dentro de casa. Por isso
que veio essa mensagem, essa inspiração. Por quê? Na rua é fácil ser santo. É fácil eu ser santo, né? Aqui no altar. É fácil ser santo tocando. É fácil ser santo vindo para a igreja, com a Bíblia na mão, devolvendo o dízimo. Mas em casa? E em casa? E no nosso lar? Se nós fizéssemos assim, eu queria que todo mundo trouxesse o seu familiar, e você trouxesse seu familiar, aí eu ia falar assim, agora sai todos os crentes que eu vou fazer uma reunião só com seus parentes. Aí eu ia perguntar um por um dos parentes, como é que é seu pai dentro de casa? Eu ia perguntar, como é que é a sua mãe dentro de casa? Como é que é ele dentro da sua casa? Ixi, será que nós íamos ouvir só elogios? Sim ou não? O que nós iríamos ouvir? Você já pensou? Ixi, eu ouvi muita coisa, né? Meu irmão, nós precisamos entender e aprender que santidade é para ser vivida dentro da nossa casa. Porque fora da nossa casa é apenas um reflexo. É apenas um reflexo. Amados, nós precisamos precisamos aprender a viver e demonstrar essa santidade dentro da nossa casa. Porque aqui é fácil a honra, a glória, a força. E em casa? Ô desgraça, eu não já falei o cão do inferno? Ô demônio! É ou não é? Aí a pessoa doida, desesperada. Ai, meu Deus, eu quero ver quem é que vai ser o campeão do BBB. Eu quero ver se o Zé Inocêncio vai morrer na novela. Eu quero ver, porque isso eu não posso perder, porque aquilo outro e tal. Peraí, que santidade que é essa? Que viver santo que é esse? Eu já contei isso aqui. Uma vez, estava tendo um culto de tarde, e aí nesse dia não foi tia da escolinha. E não tinha tia da escolinha, e tinha umas 20 crianças à tarde. E aí os obreiros lá, e não tinha ido nenhuma irmã obreira para poder ajudar, e aí estão procurando alguém para cuidar das crianças. Aí me chamaram, Anderson, vem cá. Oi, irmão, você vai cuidar das crianças hoje? Eu? É, você vai cuidar das crianças. Caramba, vamos lá para a escolinha, todo mundo. O que eu vou fazer na escolinha, meu Deus do céu? Dei uma palavra, fiz uma oração, e aí quando assim você não sabe fazer, né, irmão? Por mais que você tenta, enrola, parece que o tempo não passa. Preguei, orei, fiz uma oração, 5 minutos. E o pastor nem entrou ainda, está no louvor na igreja. Falei, nossa, Deus amado. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa igreja. Com essas crianças, vamos brincar do quê? Vamos brincar, pique-esconde, pique-esconde. Aí daqui um pouquinho acabou, vamos brincar do quê? Polícia e ladrão, polícia e ladrão, quem quer ser ladrão? Um monte. Eu falei, ixi, meu Deus do céu. Eu contei pra tia da escolinha, depois nós brincamos de polícia e ladrão. Não pode, tem que ensinar. Aí depois nós vamos brincar de estátua. Aí brincamos de estátua e tal. Aí eu falei assim, vamos cantar. Vamos lá, cantar. Isso tudo para passar 1h30, que era o tempo do culto. 1h30 mais demorada da minha vida foi aquela, irmão. Vamos cantar. Aí foi as crianças lá e cantaram as músicas antigas. Estou falando aqui no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Estava em alta, né? Eu quero é Deus, celebrar e com júbilo, aí todo mundo cantando. Agora você, vamos lá, agora você, agora eu, vamos lá, você cantando. Aí ele, todo mundo, aí ele, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, tchan, tchan. Aí as criançadas, igual você, todas as crianças riram, aí eu, tá bom. Posso cantar outro? Não, vai que ele queria descer na boca da garrafa. Aí desgraçou tudo, né? Não vai não. Mas por que você cantou essa música? Porque é música que mamãe gosta. É mesmo? É. Mamãe comprou, né, a fita do Chan. Não era nem Chan, era Chan.
Mamãe comprou, mamãe tem o CD do Chan. Tem? E ela dança? Dança. Tá bom. Ficou aquele clima. Eu fiquei assim, criança leva tudo na brincadeira e depois foi. E li Bíblia, contei história da Bíblia e tal. Passo, graças a Deus, acabou. Lá veio a mãe buscar o menino, porque cada uma mãe pegava, a gente só liberava mediante os pais. Aí veio o menininho do Chan. Ô, pastor, o senhor que cuidou dele? Foi. Meu filho é uma bênção, pastor. Deu trabalho, falei, não, senhora, vamos, menino, vamos. Ah, mamãe, eu cantei. Eu falei, fica quieto, fala nada não, meu filho. Você imagina, irmão? Você imagina se nós fizéssemos isso, perguntasse para o seu filho, como é que é você em casa? Amados, nós precisamos aprender a viver em santidade dentro da nossa casa. É junto da sua família. Seu filho tem que ver você pai, tem que ver você mãe, o quê? Um santo homem de Deus. Uma santa mulher de Deus. Você imagina num futuro, lá o filho, poxa, não converteu, se perdeu. Aí falava, você não foi para a igreja? Seu pai era crente. Eu não fui para a igreja porque papai brigava, papai xingava, papai batia em mamãe. Papai só era crente lá na igreja. Você imagina? Papai chegou a ser até obreiro da igreja. Desse jeito. Brigava, falava palavrão. Aí essa pessoa não se converte. E aí, a culpa é de quem? É da igreja? Não, é de quem? De quem não demonstrou o que há santidade dentro de casa. Irmão, nós precisamos viver e demonstrar essa santidade dentro da nossa casa. Seja uma mulher santa, um homem santo. O que é esse homem santo? O que se afastou do erro? O que é o erro? É a rebeldia, a desobediência, mas também a falta de educação. Seja amoroso com a sua família, seja carinhoso com seus filhos. Dê bom dia, peça por favor, agradeça dizendo obrigado. Tem gente que não faz. Pega lá! Pega aqui, demora! Obrigado, meu filho. É esse viver em santidade. Vocês já viram a historinha que conta, né? Da mãe que está orando. Vocês não me aperreiam não, que agora eu vou orar. Mamãe vai orar. Aí a mamãe foi para o quarto e ela está orando. Jesus, Jesus, aleluia, aleluia. Bababá. Daqui um pouquinho está lá na porta o filho, Mãe! Mãe! Vai para lá, mamãe está orando. Aí daqui um pouquinho ela está lá de novo, Mãe! Mãe! Eu tô orando! Mãe! Inferno, desgraça! O que você quer, demônio? O que você quer? Onde é que está o Todd? Isso é porque ela estava na oração, né? Amados, nós precisamos viver dentro do nosso lar, a sua casa. O que os seus vão falar de você? Naquele último dia, irmão, quando chegar o nosso dia, que todo mundo estiver deitado ali, irmãos, as pessoas vão olhar e falar, puxa, olha, papai era abençoado. Mamãe era uma bênção. Ali, pensa no homem. É brabo igual siri na lata. Pensa num homem ignorante. Esse aí, Era um cavalo com mamãe. Não sei como que mamãe aguentou papai. Você já pensou isso? Meu irmão, nós precisamos viver, demonstrar essa santidade dentro de casa. Por quê? Não vamos chegar lá. Uma das coisas que Jesus mais fez, irmãos, no tempo que ele teve aqui no seu ministério, foi combater a hipocrisia. E Jesus curou, libertou, fez milagre, ressuscitou. Mas, irmão, o que ele bateu de frente com os fariseus? O que Jesus bateu de frente com os saduceus? Jesus bateu de frente, brigou com aqueles e foi. Vamos lá, rapidinho. Mateus 23. Olha isso. Olha esse discurso de Jesus aqui. Não dá para ler tudo. Matéria de casa. Leia Mateus 23 depois, quando você chegar em casa. Mateus 23, 13.
Mateus capítulo 23, versículo de número 13. Por favor, encontre aí. Quem encontrou, diga amém. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. Quem eram os escribas e fariseus? Os escribas, irmãos, e fariseus eram os estudiosos daquele tempo da lei. Eram aqueles tidos religiosos, como se fossem as pessoas de posição na igreja, que eram tidos como os respeitados. Não, porque esse cara aí, ele é fariseu, ele conhece a lei. Esse escriba aí, ele que faz a leitura, ele que estuda, ele que isso, ele que aquilo e tal. Aí Jesus vai repreendê-los, dizendo: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão, o quê? Vocês ficam criticando, porque tudo eles criticavam. Se Jesus curasse no sábado, não pode curar no sábado, porque a lei proíbe. Porque um dia os discípulos estão com Jesus e comeram, não pode comer porque hoje é sábado, tem que guardar o jejum. E aí Jesus, ouvindo tudo isso, aí foi juntando e chegou o momento que ele vai e fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso o quê? Vocês ficam gastando aí, vão lá na casa das viúvas, das mulheres coitadas, e ficam tempo lá orando, fazendo uma oração que não resolve nada. Vocês estão roubando o tempo dessas pessoas. Continua. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeitos, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que? Vocês estão arrebanhando, procurando pessoas aí, para fazer essas pessoas entrar no caminho de vocês, e essas pessoas vão se tornar pior depois. Continua. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o quê? Porque eles faziam isso. Não, eu juro pelas coisas sagradas, porque eles queriam defender que eles eram os certos. Continua. Versículo de número 17. Olha aí, olha Jesus. Insensatos, cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aí ele diz: e aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Porque eles tinham tudo as coisas na risca, aquelas coisas. Aqui, ó. Porque toda oferta tinha um peso, tinha um valor, tinha isso, aquilo. E aí, se chegasse lá com uma oferta um pouquinho menor, o que é isso? Você está pecando contra Deus? Um legalismo, irmão, uma cobrança tola. E Jesus está criticando. E aí ele fala, continua, 19. Insensatos e cegos. Pois qual é a maior oferta ou altar que santifica a oferta? Porquanto o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. O quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir o quê? O que Jesus está dizendo? Vocês dão dízimo, vocês são fiéis, mas e a outra parte? E a outra parte? Vocês estão omitindo esses 3 elementos aqui, a misericórdia, a fé e o juízo. Vocês não aprenderam a viver de fé, vocês não aprenderam a ter misericórdia. O que é ter misericórdia? É como se fosse dó. Uma pessoa hoje não tem, não pode, eu vou ter dó, misericórdia dela. E vocês não têm misericórdia, vocês condenam, vocês fazem isso, vocês são hipócritas. O que é hipócrita? É aquilo que é falso. Hipócrita é o ato de fingir. Ele finge aquilo que ele não é.
O que é um hipócrita? É como se fosse um ator de novela. É um ator de novela. Você pega lá esses atores de novela. Lembra? Ixi, essa aqui é antiga, eu vou longe, hein? Lembra da Odete Roitman? Quem matou Odete Roitman? E todo mundo assistia e via, nossa, essa mulher ruim. Ah, essa é recente. Nazaré. Lembra da Nazaré? Todo mundo odiava Nazaré. Eu vi uma vez ela dando uma entrevista, falando assim, um dia eu estava andando na rua, uma mulher veio me bater, falando, você sem vergonha, vagabunda, não sei o quê, por que você quer roubar o filho, devolve o filho da mulher lá? Qual que era o nome da mulher que ela roubou o filho? Hã? Ah, tá sabendo. É aí que a gente descobre coisa, né? Devolve o filho da Maria do Carmo. E ela falou, não, gente, aquilo é um personagem. Ela estava interpretando. Irmãos, os fariseus e os saduceus, eles eram hipócritas, o quê? Porque eles estavam representando. Na frente eles eram uma coisa, pelas costas eles eram o quê, irmãos? E quem é que está vendo? Mensagem de domingo passado. Quem é que vê o coração? Deus está vendo. Amado, viva nessa santidade no seu lar, na sua casa, não seja um hipócrita. Você cobra do seu filho, não faça, mas você faz. Você cobra do seu filho para ele ler Bíblia, mas você não lê. Você cobra dele coisa, mas você mesmo não faz. Você cobra seu marido, você cobra seu filho, você cobra sua esposa, mas e você não faz? Ah, mas eu dou dízimo. O que ele falou aqui? Vocês dão dízimo do endro, do cominho, da hortelã, tudo bem. Façam isso, mas não esqueça de que tem que ser justo, tem que cumprir a misericórdia e tem que andar na fé. Não esqueçam isso. Aí ele diz, continua, versículo de número 24. Condutores cegos, quais um mosquito e engolis o que é um? Quem falou isso aqui, irmão? Quem está falando isso aqui? Jesus. Meu irmão, Jesus está rasgando e todo mundo escutar assim, ó. Porque Jesus está contando tudo o que eles faziam em oculto. Jesus sabia o que esses caras faziam. Jesus sabia que esses homens que cobravam, meu irmão, eles não viviam aquilo. Hipócritas, falsos, mentirosos. E meu irmão, não se torne um hipócrita. Não se torne um hipócrita, minha irmã. Ah, mas pastor, vê lá meu Facebook, tem versículo, tem coisa bonita da Bíblia, mas tem foto do meu batismo, mas não adianta mostrar o que você não é. Lembra de uma propaganda antiga de um desodorante? Era Denorex. Quem lembra? Alguém lembra? Lembra? Alguém lembra? Denorex. Parece, mas não é. Parece que é crente, parece. Olha, você vê ali o perfil, você vê as frases, você vê isso, você vê aquilo, mas e a conduta? Irmão, viva um viver santo. Vive um viver santo dentro da sua casa. Se até hoje você não tem vivido, cara, às vezes está meio... Pastor, em casa, pastor. Pastor, mas é porque o senhor não está lá em casa. Lá em casa, meus filhos, pastor, meu Deus do céu. Lá em casa só tem folgado. Meu irmão, família é tudo igual. Tem a mesma coisa, tudo é o mesmo lugar. Porque meus filhos isso, porque, meu irmão, filho é tudo igual. Tem a fase, tem o seu tempo. E somos nós que precisamos aprender a viver uma vida sem Jesus como? De que forma? De que jeito? Não é agredindo, não é cobrando, não é brigando, é com amor. Vem cá, vamos ensinar. A maneira de corrigir hoje, muitas crianças hoje, vem cá, meu filho, dá o celular para a mamãe. Você vai ficar aqui até amanhã, mas não, só para você aprender, para você refletir. No nosso tempo, nós fomos corrigidos na cinta. O que eu apanhei, meu irmão? Chinelo, cinta. Toda casa, irmão, não sei se era azar ou era Deus. Toda casa que a gente morava tinha um pé de goiaba. O que eu apanhei de cipó de goiabeira, meu irmão, ou inferno para não quebrar, era aquele cipó de goiaba. Apanhei muito. Hoje, como é que o pai corrige? Vem cá, você vai ficar sem internet, vai ficar sem ver, você não vai mexer no computador, não vai, é assim. Mas não seja um falso com a sua família.
Não mostre que você é santo no seu trabalho, isso aqui, isso aqui, você tem que orar, você tem que isso. Mas e aí em casa? E na nossa casa? Um homem que Jesus encontrou no caminho e vivia uma vida toda errada. Vamos lá? Marcos, capítulo de número 5. Já vamos terminar. Marcos 5. Você está em Mateus, próximo livro. Marcos 5, verso 1. 5, versículo 1. O endemoniado gadareno. Quem encontrou, diga amém? E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito que imundo, o qual tinha a sua... Olha onde que esse cara morava. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Um homem incontrolável. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o quê? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com... Aqui está um homem que é uma verdadeira fera. Ninguém prendia. A família tentava prender ele com cadeias, prendia, amarrava o pé dele com corrente, ele quebrava. Colocava ele, às vezes, como se fosse em jaula, igual bicho, ele quebrava. Amarraram, prenderam, irmãos, e ele... Pá! Eu sempre quando eu leio essa história, eu sempre penso, esse cara tinha família? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém é filho de chocadeira. Ele tem família? Tinha pais, tinha mães, tinha parentes. Não sabemos se ele tinha esposa, se ele era casado, mas ele tinha uma família. Aí eu pergunto para vocês, como era a família desse cara? Feliz? Podia dormir todo dia despreocupado, deitar a cabeça no travesseiro e roncar, sim ou não? Sim ou não? Quem já teve algum filho, parente, familiar da família que foi usuário de droga e lutou, você sabe como que é. É ou não é? Pastor, não é fácil, ele quer sair, ele rouba as coisas. Eu tinha uma irmã, uma obreira da minha igreja, que o filho dela, meu irmão, roubava botijão. Nossa! Era sério. Não tinha paz, não tinha um minuto de paz. Ela fala, pastor, tem que sempre estar ligada, alerta, ó. Igual o lema do escoteiro. Quem foi escoteiro aqui? Qual que é o lema do escoteiro? Alguém sabe? Ninguém nunca foi escoteiro aqui? Sempre alerta. Ó, pastor, sempre tem que estar acordado, ligado, vendo. Porque isso, onde você vai? O que você está fazendo aí? Por isso, aquilo. E ele já foi internado 6 vezes. E eu oro para acontecer um milagre na vida dele, isso, aquilo, outro e tal. Imagina como era a família desse cara, irmão. Todo mundo sofrendo. As pessoas, já pensou as pessoas chegando assim, ó, eu vi o seu filho lá no cemitério. Fazendo o quê? Jogando pedra nos outros. Correndo pelado. Sem roupa. Correndo atrás das pessoas. Todo mundo passa por ele e fala, olha lá o louco, olha lá o animal, olha lá a besta fera. Mas um dia, esse cara tem um encontro com Jesus. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, ele chega lá, eu sei quem você vê aqui. Você veio aqui me perturbar, Jesus. Cala a boca, sai dele. Qual é o seu nome? Legião, somos muitos, não interessa, sai. Saíram todos os demônios dele, entraram nos porcos que estavam ali, e os porcos foram para o barranco e pluf, morreram. Todo mundo está falando, Jesus libertou aquele homem e os porcos morreram. Todo mundo está... A notícia se espalhou na região de Gadara. Dá um pulo agora para o versículo de número 15. Versículo 15. Aconteceu, os porcos morreram, o homem foi liberto, 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Como que ele estava? Lê comigo, como que ele estava? Assentado, vestido e o quê? E em perfeito juízo. E os que aquilo viram, tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar o quê? Todo mundo que foi ver os porcos mortos, foram lá, assim, imagina que aqui é o desfiladeiro, um barrancão grande. Quando o povo estava vindo, lá estava um cara sentado. Como que ele está sentado? Vestido
em perfeito juízo, liberto. Aí todo mundo passava, mas, quieto, não está correndo, assentado, vestiram roupa nele, e consciente. Quem que estava ali? O ex-louco, o ex-doido, que teve um encontro com Cristo. Rapaz, e contaram para ele, né? Imagina quanta cicatriz que ele tem nos braços. Imagina quanta cicatriz que ele tem na perna das correntes que o prendiam. E aí contaram, rapaz, você era assim, cara. Ninguém conseguia te prender. Você assim, assim. Você lembra? Ele não lembra de nada, porque uma pessoa possessa de espírito não lembra de nada. Contaram tudo para ele. E aí começaram a pedir, não, sai fora daqui, cara. Sei lá que bruxaria que fizeram com você, sai daqui. Aí quando pediram para ele sair, e estavam pedindo para Jesus também, vai embora, você matou nossos porcos, vai embora. O que Jesus fez? Pegou o barquinho e está saindo de mansinho. No que Jesus está indo embora, o cara vê, olha lá, quem te libertou foi aquele cara lá. Aí ele saiu correndo atrás, mestre, deixa-me ir ter contigo. O que ele pede para ele? Versículo de número 19. E Jesus, porém, não lhe permitiu. 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse o quê? Deixa eu ir para o Senhor. Deixa eu ir para o Senhor. Eu pergunto a vocês, esse homem, junto dos discípulos, andando com Jesus, ele seria um grande testemunho, sim ou não? Sim ou não? Você já pensou nas reuniões de Jesus? Pessoal, bom dia, bom dia. Olha só, o poder de Deus está libertando, está curando, eu quero apresentar para vocês. Aí chamava aqui, vem cá, vamos chamar de Zé. Vem cá, Zé, quem lembra desse cara aqui? Aí o Zé, vestido, né, ajuizado, arrumado, cabelo penteado, essas coisas. Quem lembra dele? Aí acho que eu lembro. Vocês lembram que lá em Gadara tinha um louco que quebrava... Ah, lembrei! É ele. Oh! É ele! Só que agora ele está o quê? Liberto. Todo mundo ia ficar assim... Oh! Já viu pessoas quando era usuário, drogado, fazia essas coisas, dar testemunha, a gente fica todo impactado, né? A pessoa conta, eu era isso, eu era aquilo, mas agora eu me libertei, eu fazia parte do PCC, eu era do Comando Vermelho, eu era isso, aquilo, mas eu libertei, todo mundo fica, nossa. Ele seria uma bênção no ministério de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Ele quer ir com Jesus. Mas, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, o quê? Vai para para os teus. E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia do quê? Jesus mandou aquele cara para onde? Para onde? Vai para a sua casa. Para você viver uma vida nova. Uma vida de santidade. É em casa que a gente mostra a santidade. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. É em casa que a gente mostra a santidade, irmão. Porque na rua é só um reflexo do que você é na sua casa. A rua, no seu trabalho, poxa, fulano é uma bênção, mas em casa, olha, é só um reflexo. Você vê fulano, ixi, lá em casa ele é 1000 vezes melhor. Lá em casa, nossa, Deus amado, Jesus, que homem. Como aquela mulher, a sunamita, disse de Eliseu, esse cara que passa por nós é santo homem, o quê? Porque ela deixou ele na casa dele. E ela viu de fato a santidade naquele viver, no viver daquele homem. Irmão, santidade é para ser demonstrada em casa. Com a sua esposa, com seu filho, com a sua mulher, com o seu marido. É santidade no conversar, no falar, no dizer, no trato, no respeitar. É essa santidade para quê? Para que ninguém tenha que falar de nós. Você conhece fulano? Conheço, ele é uma bênção. Bênção. Nesses anos de pastoreado, esse ano, eu faço 24 anos de pastoreado. Quando eu vejo um missionário falar que tem 50, pastor Jaime, mais de 40 anos de ministério, eu falo 23, eu falei, estou engatinhando na fé. Vou fazer 24.
Mas nesses 24 anos, irmão, eu já vi coisa. Mães que vieram falar assim, pastor, conversa com o meu filho, ele é obreiro. O que foi? Aqui ele pode ser uma bênção, mas lá em casa, pastor. Já atendi esposas que vieram falar, pastor, fala com meu marido. Meu marido é obreiro, ele faz parte do ministério, mas pastor, lá em casa, ele não dá testemunho. Já atendi maridos que pediram, pastor, converse com a irmã tal. Ela que é líder no ministério, porque, pastor, lá em casa ela não está tendo uma conduta séria. Já ouvi muito isso dói quando você... Porque quando você olha, você vê a pessoa, você vê uma coisa, mas é em casa que realmente ela mostra que é. Jesus está falando o que para ele? Volta para sua casa. Vai viver algo novo. Vai viver uma vida de santidade. E aí, só o finalzinho para a gente terminar. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos o que, igreja? E todos o que, igreja? Todo mundo ficou maravilhado em ver aquele homem mudado, transformado, aquele homem santo. Seja um santo na sua casa. Seja um santo na sua casa. Pastor, lá em casa não tem santo. Tem? Lá em casa tem um santo. Tá, mas quem que é? Eu. Seja você o santo da sua casa. Seja você a santa da sua casa. Porque é através dessa santidade que você verá Deus fazer maravilhas. Se não está... Pastor, eu não estou vendo maravilhas. Eu não estou vendo a coisa acontecer na minha casa. Porque talvez está faltando essa santidade. Mas se você viver na sua casa, no seu lar, uma vida santa, pode ter certeza que isso vai refletir lá fora. Vai ser um reflexo lá fora. Você vai colher aqui, você vai colher lá fora o que você está plantando dentro da sua casa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Viver santo. Porque onde que nós começamos? Lembra? Para terminar? 1 Pedro 1,16. Vamos ler só o 16, só o finalzinho. 1,16. Porquanto escrito está, sede santos porque, de novo, vamos lá, porquanto escrito está, sede santos porque, viva em santidade, porque o seu Pai é santo. Diga glória a Deus, aplauda Jesus que Ele merece.